Saudações, pessoal! Boa tarde para quem estiver de boa tarde, bom dia para quem estiver de bom dia, e uma excelente noite para quem estiver de boa noite. Vamos juntos com mais um conteúdo inédito. Vamos estar desdobrando 10 questões, pessoal, macias, sobre o nosso direito constitucional. Contudo, será o direito constitucional estadual, a Constituição de Minas Gerais. Lembrando, pessoal, que esse é o segundo conteúdo sobre a lei estadual, sobre o direito constitucional de Minas Gerais. É importante você estar recorrendo por meio desse canal no YouTube. O primeiro vídeo, o qual temos lá as informações relativas por meio de questões da parte inicial. Bacana demais! Hoje a gente já vai evoluir. A gente já está indo para os servidores públicos, para algumas diretrizes mais avançadas, tá? Nesse direito. Então é importante você estar recorrendo ao primeiro vídeo, caso você tenha perdido. Pessoal, se inscreva aí no canal, a gente pede a todos que dêem um apoio, esse conteúdo é inédito, a ideia aqui é de altruísmo, o princípio que é o princípio altruísmo que rege esse canal, é ajudar as pessoas, não tem pretensão pecuniária, a gente não quer fazer receita, é ajudar mesmo o próximo, pessoal. Então se inscreva no canal, compartilhe, comente, curta, porque isso é importante, que o YouTube vai dar visibilidade para esse canal e mais pessoas vão estar consumindo esse conteúdo. Beleza? E aí vamos falar da nossa Constituição de Minas Gerais. Antes disso, nossa passagem introdutória acerca da palavra de Deus. Quem, pois, confessar diante de Deus, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Disse Jesus em Mateus 10:32, pessoal. Ou seja, confessar Jesus, pessoal, não é simplesmente falar que crê, é sim assumir uma fé no seu nome e na sua palavra. Reconhecê-lo publicamente como seu Senhor e Salvador, viver de acordo com a sua vontade. Falar que segue Jesus, pessoal, é muito fácil. Falar que crê em Jesus, isso é muito fácil. Mas evidenciar, mostrar isso, já é outros 500, está muito distante. Aí é um passo bem mais longo, pessoal. Infelizmente, muitas pessoas se dizem cristãs, se dizem evangélicas, se dizem religiosas, professarem a crer em Jesus. Infelizmente, queima é o filme de Jesus. Porque na prática, pessoal, a pessoa parece que serve mais o cão do que Jesus. Porque que por meio das práticas dessa pessoa, da sua conduta, a gente vê uma realidade totalmente alheia a essa servidão a Jesus, essa crença em Jesus. Não trabalha, mente, faz fofoca, atrapalha o próximo, não conversa com o irmão, não conversa com a mãe, dentro de casa trai a mulher, vive numa pornografia. É um mundo totalmente avesso. E aí, na vida, pessoal, para as pessoas, tem uma Bíblia debaixo do braço, frequenta os cultos, fala de Jesus, mas na realidade eles estão queimando o filme de Jesus, estão fechando a porta para outras pessoas. Porque algumas pessoas em busca desse Jesus, desse Senhor Todo-Poderoso, desse rei dos exércitos, que pode aliviar a dor, que pode sarar, curar, ela vê numa outra pessoa que se diz professar essa fé, um Jesus totalmente caído, falho, errôneo. Então por isso, pessoal, as nossas ações, ela tem muito reflexo naquilo que a gente diz, que a gente crê. Então Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Esse confessar é essa ação, esse mostrar, esse evidenciar aqui na terra para as outras pessoas. Isso é o confessar. E aí a gente será confessado no céu, pessoal. Então por isso que por meio das suas atitudes, das suas ações, da verdade, da justiça que você vive, da honestidade, isso confessa Jesus. E é isso que a gente tem que pegar, pessoal. Porque a gente está de passagem aqui. Amanhã a Deus pertence. Será que a gente vai estar vivo? E vai existir uma eternidade. Dessa eternidade depende das nossas ações. Isso, pessoal, à luz da Bíblia. Não sou eu que estou falando, não. Bacana! Então, excelente versículo para a gente poder meditar, refletir e nos inspirar para as nossas atitudes aqui na Terra. Meu amigo e minha amiga, partimos então para o nosso objeto de estudo propriamente dito, acerca da Constituição Estadual de Minas Gerais, nossa Constituição Estadual. Vamos ser mais breve possível para não estender tanto esse vídeo. Na medida do possível, você pause se o vídeo estiver muito rápido. E aí é necessário que você recorra ao primeiro vídeo também que está na plataforma lá no YouTube. Por meio desse canal você localiza ele para você poder se inteirar também nas demais questões. Beleza? Partamos então para a primeira questão. O Estado não poderá legislar sobre matéria da competência privativa da União, mesmo que permitido. Questão de número 1, acerca da Constituição Estadual de Minas Gerais. Nossa Conste está discorrendo aí
através aí dessas questões, todos os artigos necessários para o seu estudo, beleza? Pessoal, pause o vídeo se necessário for, a gente vai estar aqui dando prosseguimento, de modo que se você achar necessário, pode pausar o vídeo e depois você der vazão no demais conteúdo. Pois o nosso gabarito traz como incorreto, artigo 11, parágrafo 2º, pessoal, o Estado sim, ele poderá legislar matéria de competência privativa da União quando permitido em lei complementar. Então, pessoal, a lei federal 8.112, se eu não me engano, se tiver essa previsão lá, essa permissão, dizendo que o Estado poderá legislar sobre determinada matéria que é dela, o Estado poderá sim legislar, tá? Então existe essa prerrogativa no artigo 11, parágrafo 2º da nossa lei estadual. Questão de número 1, está incorreta. Partamos para a questão de número 2. Formam o domínio público patrimonial do Estado, seus bens imóveis. Então forma, pessoal, o domínio público patrimonial do Estado, os bens móveis e imóveis? Fala com nós outros. Essa questão está correta ou ela está incorreta? As questões são bem macias, pessoal. Quem já tem uma familiaridade com a Constituição Estadual vai conseguir, de alguma forma, sobressair nas questões. Beleza? Então, partamos para o gabarito. Nos traz como correto o artigo 12, pessoal. Formam o domínio público patrimonial do Estado os bens móveis e imóveis, os seus direitos e rendimentos, as atividades e serviços da sua competência. Então, pessoal, questão número 2 está de acordo, de fato. Os bens móveis e imóveis formam o domínio público patrimonial do Estado. Questão de número 2 está correta. Partamos então para a questão de número 3. A atividade da administração pública dos poderes do Estado se sujeitará, dentre outros, ao princípio da razoabilidade. Pessoal, falando sobre os princípios, lembrando que a Constituição Federal ela é regida aí pelo LIMP, que é legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E aí a questão fala para a gente que na Constituição Estadual existe também essa prerrogativa, esse princípio, que é o princípio da razoabilidade. Estaria, de fato, dentre outros aí, conforme nossa questão diz, o princípio da razoabilidade constituído no Estado de Minas Gerais, entre seus princípios relativos à administração pública? Pause o vídeo, se necessário for, pois partamos para o gabarito, que nos traz como correto. Atividade de administração pública dos poderes do Estado e da entidades descentralizada, que também se sujeita ao Estado, se sujeitarão ao princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da razoabilidade, pessoal. Então, leve mais esse princípio para sua prova. Então, o Estado de Minas Gerais vai ser, né, os princípios explícitos, pessoal. Existem alguns princípios implícitos também, mas para a letra de lei, para a questão, nós vamos levar o artigo 13, que fala para a gente de forma explícita quais são esses princípios, que vai ser o LIMPER, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. O R agora aí, mais um princípio para seus estudos, pessoal. Bacana demais? Então, partamos para a questão número 4. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, sendo obrigatória a regressão no prazo estabelecido em lei contra responsável somente nos casos de dolo. Pessoal, acerca aí do direito de regressão, não sei se alguém já estudou isso aí, o direito de regresso, mas enfim, a gente vai desdobrar alguns comentários aí após o gabarito. Mais importante você parar, dar uma lida nessa lei, nessa questão, trocar uma bola com ela, ver se ela está certa, se ela está correta. Pergunte se ela está de fato, se ela responder, você responda. Se não, você vem comigo para o gabarito, que está incorreto, pessoal. O artigo 16 fala que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, sendo obrigatória a regressão no prazo estabelecido em lei, contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Ô pessoal, o que é esse direito de regresso? Para a gente poder especificar para algumas pessoas que não conhecem. Ele determina que quem pagou a indenização de alguém em nome de outra pessoa pode cobrar esse reembolso do verdadeiro culpado, ou seja, de quem causou o dano. Esse direito é assegurado por meio do exercício da ação de regresso à ação regressiva. Então, exemplo, pessoal, você está trabalhando numa entidade pública e lá você detém um drone, um exemplo. Bacana? E aí você pilotando esse drone, ele vai lá uns 30 mil conto, pá! Você como servidor público deixou o drone cair, o drone despedaçou todo e aí foi a administração pública, né, prejudicada. Vai existir esse direito de regresso.
tanto se for dolo ou culpa, pessoal. Nossa questão dizia que era apenas dolo, não. Se tiver uma imperícia, uma imprudência, uma negligência, você também vai responder por esse ato, tá? Que os agentes nessa qualidade causar, os servidores públicos, tá? No caso você servidor público, ou de direito privado, tá? O direito público, direito privado, prestadores de serviço. Então, entenda que se você está prestando serviço, tá? Houve algum dano aí de modo doloso ou culposo, você será obrigado a ressarcir. A empresa vai tomar isso de você, no caso, se você for uma prestadora de serviço para a entidade pública, e aí a entidade pública a empresa pública, ela vai ter que, a empresa privada que presta serviço pública vai ter que restituir a administração pública, tá? O direito de regresso, pessoal. Beleza? Ou de modo também, você está dirigindo um carro, você bate esse carro lá, vai ter o direito de regresso, você vai ter que a empresa, a administração, a empresa terceirizada lá, responsável, vai estar pagando, mas vai voltar para você, e você vai ter que reembolsar isso aí, fazer o pagamento disso. Importante você entender aí, beleza? Direito de regresso. O Estado, ele faz isso, pessoal. O ressarcimento imposto àquela pessoa que está à disposição do Estado. Então, fique atento. Questão de número 4. Número 5, pessoal. Não existirá previsão sobre os requisitos e as restrições a serem observados pelos ocupantes de cargos, detentor ou emprego de função ou função que lhe possibilite acesso à informação privilegiada, pessoal. Fala com nós outros. Questão de número 5, ela está de acordo? Ela está incorreta. Valendo a sua aprovação, fala comigo, meu irmão. Essa questão está certa, sim ou não? Vamos para o gabarito, que nos traz como incorreto, pessoal. Artigo 20, parágrafo único. A lei vai dispor sim, tá, pessoal? Sobre os requisitos e restrições a serem observados pelo ocupante de cargo, detentor, emprego de função que lhe possibilite acesso a informação privilegiadas, pessoal. Tanto o artigo 4, pessoal, que falou sobre o direito de regresso, como essa questão que está falando sobre essa previsão legal, sobre a restrição das informações privilegiadas do detentor, o emprego de função pública, ambas estão no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Então, quem passou aí, já teve a oportunidade de conhecer o artigo 37, responderia essa questão com facilidade, bem como a questão número 4. Bacana, pessoal? Então, nossa questão número 5, ela está incorreta. A lei, de fato, ela vai sim fazer aí restrições a ser observado pelos ocupantes de cargo público, tá? De informações privilegiadas. Você que está trabalhando na administração pública, trabalha numa repartição onde tem informações que são privilegiadas, pessoal, você vai ter uma pena maior a depender da atividade daquilo que você vem a cometer, a sanção, a infração disciplinar. Então se atente, você vai estar lá no olho do furacão, pessoal, informações de Estado. Então você tem que ter, o Estado tem de ter essas prerrogativas aí para assegurar que esse empregado, que esse prestador de serviço não venha ser um boca aberta, não venha abrir a boca aí para todo mundo. Bacana? Questão número 5 está incorreta. Partamos para a questão número 6, evoluímos para a questão número 6. Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos estrangeiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os brasileiros na forma da lei. Além da sua aprovação, questãozinha aí, pessoal, é da Constituição Estadual de Minas Gerais, tá? Vai confundir aí com a Constituição Federal não, por meio do artigo 5º, caput, beleza? Importante você estar levando aí para sua prova. Questão número 6. Pause o vídeo, se necessário for, pois partamos para o gabarito, que nos traz como incorreto, pessoal. Fizemos uma inversão aí para o incauto. Tá caindo aí nessa pegadinha. O artigo 21 fala, pessoal, que os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, o brasileiro preencheu o requisito, está dentro. Contudo, assim como os estrangeiros, aí é na forma da lei. Então aí vai ter uma lei específica, vai ter um regulamento para os estrangeiros, a depender da atividade ser feita. Para o brasileiro, não. Conseguiu preencher os requisitos da lei, vai embora. Agora, os estrangeiros, eles já tem todo um rito a ser definido aí, a atividade, é mais
é mais, vamos dizer assim, pessoal, é um pouco mais sensível para o estrangeiro. Então, nossa questão dizia que seria acessível aos estrangeiros que preencheram os requisitos na forma da lei, não. O estrangeiro aqui atender os requisitos na forma da lei não vai ser, ele não vai estar incorrendo aí, não vai estar ingressando, tomando posse no cargo público, não. A ele vai ser, pessoal, na forma da lei. A lei vai falar, tem que ser assim, dessa forma, e etc, etc, etc. Então, nossa questão número 6 também está errado, pessoal. Salvo engano, essa prerrogativa aqui do artigo 21, essa literalidade aqui, está lá no artigo, pessoal, está no artigo 5º caput da nossa Constituição Federal, beleza? Um pedaço que foi retirado de lá. Partamos para a questão número 7. O prazo da validade do concurso público é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Que estão valendo sua aprovação. Muitos vão estar se perguntando, se nós estamos aqui lecionando, se nós estamos divulgando a Constituição Federal por meio do artigo 37, 39, 40 e 41. Acho que por meio do artigo 40, pessoal, já fala dos servidores públicos propriamente dito. No artigo 37 e 38 é mais da administração, da repartição pública, e o artigo 39, o artigo 40 e 41, que seria dos servidores públicos, tá? Mas não é o nosso caso hoje, nós estamos falando da nossa Constituição Estadual, mais precisamente, pessoal, dos servidores públicos, beleza? Do capítulo dos servidores públicos. Está incorreto, pessoal. O prazo de validade do concurso público é de até, pessoal. Leve essa preposiçãozinha aqui para sua prova, tá? Não é de 2 anos, não. Se a gente fala que é de 2 anos, ela tende a ser de 2 anos, não, pessoal. Pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano. À medida em que nós temos esse até, pode ser até 6 meses, até 1 ano. O máximo é 6, o máximo é 2. Entendeu? Pode ser de 6, de 1, de 1 ano e meio. Mas para questões de prova, a gente vai estar levando, pessoal, a literalidade de lei, que ela é de até 2 anos, prorrogável por um igual período, uma única vez. Então ela pode ser até de 4 anos. Questãozinha bem recorrente, viu, pessoal? Como a Constituição Federal, o artigo 37, não foi previsto em alguns editais, o que os estados estão fazendo, pessoal? Porque existiam muitas prerrogativas dos editais estaduais, municipais, de alguns termos lá do artigo 37 da Constituição, artigo 38, 39, 40, que fala dos servidores públicos, da administração pública. Como aquilo era mais um subsídio da União, pessoal, o que aconteceu? Veio os novos editais trazendo a Constituição Estadual para dentro dos editais e tirou essa parte, deixou de lado essa parte que era da Constituição Federal e trouxe especificadamente aqueles elementos que estavam na Constituição Federal para dentro do seu edital, por meio da Constituição Estadual. Tá entendendo? Então, por exemplo, essa questão aqui, ela estaria lá dentro do artigo 40 ou 41 da Constituição Federal, só que ela também está dentro da Constituição Estadual. Então, o seu examinador, o seu avaliador, a sua banca, né, o órgão público falou, não, vamos colocar a nossa Constituição Estadual, porque as mesmas prerrogativas são equivalentes à Constituição Federal, porque ela não pode ser contra. E aí, o que a gente faz? A gente tem lá a pessoa que vai estar concorrendo ao cargo público que vai conhecer a nossa Constituição Estadual. Então, é muito mais viável do que ficar Constituição Estadual. Vamos colocar lá aquilo que é necessário da Constituição Estadual, artigo 5º, direitos e deveres iguais, né, os coletivos, toda a nacionalidade, todas as competências ali que de fato é necessário você conhecer, e vamos colocar a nossa Constituição Estadual e vamos colocar aqueles requisitos da nossa Constituição para ele conhecer, que também vão estar na Constituição Federal. Entendeu, pessoal? Sacada? Então leve para sua prova. Artigo 21, parágrafo 2, questão de número 8. O servidor público poderá contratar por tempo determinado para atender necessidade temporária, que será estabelecida em lei, será estabelecida por lei. E, pessoal, questãozinha também, isso é bem já batida, tá? Você encontra ela no meio da Constituição Estadual, lá no meio dos servidores públicos, da administração pública, mas enfim. Pause o vídeo se necessário for, pois vamos partir para o gabarito, que nos traz como correto. A lei estabelecerá, nos casos de contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária excepcional, interesse público. Pessoal, isso acontece na saúde, isso acontece na educação, isso é normal, pessoal. Então existe uma demanda, igual do Covid, por exemplo. Vamos abrir um contrato aí temporário,
porque é excepcional para o interesse público, né? A saúde, por exemplo. Aí me abre edital aí, com tantas vagas aí, já com tempo, prerrogativa, faz um contrato com o pessoal e não abre um certame, não abre um concurso público, mas sim um processo seletivo simplificado, vamos assim dizer. Beleza? Questão de número 8 está incorreta. Perdão, pessoal. Questão de número 8 está correta. Nossa question está certa, pessoal. Beleza? Questão de número 8 está correta. Partamos para a questão de número 9. Os cargos em comissão exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e as funções de confiança a serem preenchidas por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se a apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pessoal, acerca dos cargos de comissão e também os cargos de confiança. Importante você estar levando para sua prova, pessoal. Isso é imprescindível, isso é objeto de estudo para você que não teve contato com a Constituição Federal, por meio de alguns artigos específicos da administração pública. Então vem com a gente que você vai sair na frente. Pause o vídeo, pois partamos para o gabarito. Pessoal, vamos entender isso aqui. Artigo 23. A questão falava para a gente que os cargos em comissão serão exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Não, pessoal. Os cargos de confiança. Então, se tem um cargo de confiança, pessoal, ele vai ser dado exclusivamente ao servidor que tem ocupação de cargo efetivo. Você que entrou por meio de concurso público, né, você foi ingressado na posse, foi nomeado, entrou em exercício, então você é um cara que está lá, ou uma pessoa, uma mulher, que está no cargo efetivo. Bacana? Aí você vai exercer uma função, pessoal, de confiança, tá? Aquela questão de confiança. Então, a depender da atividade, precisa de uma pessoa que seja de carreira. E aí fala, e os cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos em condições a percentuais mínimas previstas em lei, destina apenas a atribuição de direção, chefia e assessoramento. Então, nossa questão fez o inverso, pessoal. Você tem que levar para sua prova que aqueles que exercerão o cargo de confiança será aquele cara de efetivado, a questão de confiança. Então tem que ser um cara que denota, né, que traz consigo ali uma responsabilidade. O cara ingressou por meio de concurso público, não é aquele cargo de livre exoneração. Então há de se ter aí, pessoal, umas prerrogativas de segurança. Então vai se dar confiança para ele, um cargo de confiança, e tem que ser efetivo, detentor de cargo efetivo. Questão de número 9 está incorreta. Partamos para a questão de número 10. O direito de greve será exercido nos limites definidos em regulamento. Questãozinha também marota, pessoal, para a gente poder fechar o nosso estudo hoje, nosso objeto de estudo. Fala com nós outros. Essa questão está de acordo ou está incorreta? Pausa o vídeo, se necessário for, pois partamos para o gabarito, que nos traz como incorreto, por meio do artigo 33. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei, pessoal, específica, não é regulamento não, pessoal. Não existe regulamento para direito de greve, não. Bacana? Se tratando de um direito de greve de um estado, vai ser em regulamento? Não há que se falar, tem que ser lei, tem toda uma comissão por trás, tem toda uma instituição a ser feita, uma coisa mais FIFA, né? Não é uma coisa de regulamento, de repartição, vamos regulamentar as atividades aqui, não. É o direito de greve, pessoal. Você está imaginando? Você está imaginando a depender da sua atividade que você exerça no Estado, professor. Aí vai ser por meio de regulamento. Você bota lá que a qualquer momento a gente pode parar. As escolas tudo vão parar, pessoal. Entendeu? Então não pode ser regulamento, não é lei, vai envolver governador, vai envolver os diretores, secretários de Estado, né? Aquelas pessoas envolvidas diretamente com aquela finalidade, com aquela atividade fim que exerce, segurança, saúde, educação, quaisquer que seja. Então é importante você atentar, pessoal, não será definido por regulamento, não, vai ser por lei, pessoal, lei específica, beleza? Pessoal, findamos aqui mais um vídeo, questões inéditas acerca da nossa Constituição Estadual, o Direito Estadual de Minas Gerais, o qual vai estar na sua prova. Esses artigos que nós estudamos têm uma incidência muito grande, pessoal, em estar vindo no seu caderno de prova. Essas questões relacionadas aos servidores públicos, à administração pública estadual, eles são recorrentes em provas. É só você colocar aí nesses sites aí de concurso público, onde tem questões, você vai ver que essas questões são demais procuradas, muito recorrentes. Bacana? Então, damos por aqui. Valeu, até a próxima
e fui.